Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre hábito e motivação na prática da atividade física. Quem está conosco hoje é a Mary Krieger, que é bióloga, divulgadora científica, praticante assídua de atividade física. Tudo bom, Mari? Tudo bem, bom dia. E quem está conosco também é o Dr. Cláudio Meilman, ele que é neurologista e cientista comportamental da Lite Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Bom dia, Cássia. Bom dia, Mari. Quero saber já de começo aqui, doutor, o que a ciência nos diz sobre como desenvolver o hábito da atividade física e manter a motivação? Boa. O que a gente sabe sobre hábitos e motivação é que a motivação é um dos componentes que fazem parte, né, da equação da formação de hábitos. A motivação, geralmente, ela é caracterizada por uma prontidão para o ato, uma intenção para a realização de um determinado comportamento que, quando se conecta, né, com uma percepção de capacidade do indivíduo, de oportunidade, e junto com a motivação, a gente tem a equação para a realização ou para a execução de um determinado comportamento. Os elementos que a gente sabe que estão muito relacionados com a motivação são aqueles que conversam com o nosso senso de competência, aqueles que conversam com o nosso senso de autonomia e aqueles que conversam com o nosso senso de pertencimento. Por isso, vamos conversar muito sobre esse tema, eu tenho certeza. Toda vez que a gente pensa em começar a fazer uma atividade física, é sempre interessante a gente pensar em uma atividade física que a gente já tem alguma familiaridade. Todos nós fomos, em algum momento, crianças ativas, né, que tínhamos que parar de fazer alguma atividade, meio que na marra, né, vinha o pai, ou a mãe, ou a avó e gritava: menino, sai daí, vem para cá que está na hora. Então, todos nós fomos crianças que, em algum momento, nos envolvemos com algum tipo de atividade física. E todos nós, então, temos uma memória, uma referência, né, de alguma coisa que funcionou. Quando a gente pode colocar em prática a nossa autonomia, né, ou seja, eu faço quando eu quero, aquilo que eu quero, e quando, eventualmente, eu consigo me relacionar com a identidade do praticante de uma determinada atividade, ou seja, quando eu sinto que eu faço parte de algo maior, isso também facilita muito começar a fazer uma atividade física. Então, falei para você sobre hábitos, né? Falei um pouco sobre a forma como a motivação, junto com a sensação de capacidade e o senso de oportunidade, ajudam, né, a direcionar a gente na direção de um determinado comportamento, e falei para você aspectos relacionados aí à motivação, né, os ingredientes da motivação. Agora, doutor Cláudio, quando que a gente percebe que isso virou um hábito? A pergunta que eu estou fazendo é assim: quanto Uhum. tempo a gente precisa para consolidar isso? Para falar, olha, realmente eu vou sentir falta se eu não for fazer musculação hoje, se eu não for correr hoje. Para esse hábito começar a fazer parte da gente, quanto tempo leva? Olha, isso é muito variável, Cássia. A literatura, né, assim, quando a gente vai ler a literatura científica, a gente vê que comportamentos habituais complexos, por exemplo, como a prática de uma atividade física, pode durar algumas semanas até mesmo alguns meses para se consolidarem como uma atividade que a gente faz meio automaticamente no susto, independentemente necessariamente da relação com a percepção da recompensa, né? Tem um número, né, que circula aí muito nas mídias, né, os 21 dias, mas quando a gente vai ver isso na realidade do mundo real, para comportamentos habituais complexos como esse da atividade física, a gente tem que ter um pouco mais de resiliência, um pouco mais de paciência, porque podem demorar mesmo 4, 6 meses até aquilo se tornar algo que a gente faz meio no susto. Ô Mari, como que foi na sua vida essa história de consolidar um hábito de praticar atividade física? Foi difícil e ainda é, viu? Eu não vou nem dizer para vocês que eu sou aquela pessoa que fala: não, gente, hoje em dia eu sou viciada em atividade física, eu não consigo ficar sem. Não, a verdade é que a gente vai mesmo sem gostar e a gente acaba gostando do resultado, né? Uma coisa que eu prego muito nas minhas redes sociais é o exercício físico além da estética. Então, eu vou para academia, eu vou fazer meu exercício, porque isso me ajuda quase instantaneamente a dormir melhor,
a me sentir mais motivada, a conseguir trabalhar melhor, a sentir menos dores, a viajar e não ficar cansada quando a gente caminha o dia inteiro, carregar a mala, colocar a mala sem dificuldade ali no bagageiro do avião, né? Para colocar metas e objetivos reais para que a gente possa, de fato, enxergar esses resultados, né? Não ficar esperando aquele shape perfeito, né? Aquele corpo de verão que a gente vê nas redes sociais. Eu prego muito nos meus vídeos, eu tenho até um estilo de vídeo em que eu falo, dane-se o projeto verão. A gente devia estar treinando para qualquer outro motivo, para reduzir sintoma de síndrome de ovário policístico, para melhorar a crise de alergia, para cicatrização de feridas, para a gente poder não desenvolver uma diabetes, né? Para a gente, enfim, existem vários outros porquês e outros motivos que eu considero muito mais interessantes para colocar atividade física na minha vida do que um objetivo estético. Acho que a estética é a cereja do bolo, é um brinde depois no final de tudo isso, né? Muito legal você dizer isso, porque está assim, completamente em consonância com o que a gente pensa aqui no Bem-Estar em Movimento também, né? De motivação para fazer exercício, que tem que ir além da estética e, principalmente, não pode virar uma coisa, né, Mari, que às vezes eu vejo que acontece na vida das pessoas, de quase uma punição, né? Ah, então se eu exagerei, por exemplo, na comida, se eu exagerei com alguma data festiva específica, aí eu tenho de treinar mais para compensar. Não tem que ser por aí, né? Não, não, de forma alguma, até porque não é assim que o nosso corpo funciona, né? Não vai ser. Eu sempre falo muito também sobre essa ideia de que depois de um dia de exageros, a gente tem que buscar um detox ou alguma coisa do Detox. tipo, e na verdade o nosso corpo vai fazer isso sozinho, né? A gente só precisa retomar a nossa rotina normalmente, sem culpa, sem tentar compensar nada, né? Quando a gente coloca o exercício físico como parte da nossa rotina e não como algo que a gente tem que fazer. Quer dizer, a gente tem que colocar como obrigação, porque, como eu falei, né, são essas coisas, o nosso corpo depende, o funcionamento do nosso corpo depende da atividade física, mas colocar como um compromisso não é a mesma coisa que colocar como um sacrifício, né, a gente precisa colocar como uma coisa que a gente tem que abraçar como obrigatório para a nossa saúde, mas é que nem o Cláudio falou, né? De repente tentar encontrar alguma coisa que tenha mais a ver com o que a gente gosta. Muitas pessoas acham que precisa ser a musculação, ou precisa ser a corrida na esteira, e tem gente que vai gostar do crossfit, do pole dance, que vai gostar de correr na rua, que vai gostar de fazer uma calistenia, que é uma coisa completamente diferente, que não tem peso de nada, não tem academia, não tem halter, né? Mais com o peso do corpo. Então, as possibilidades são imensas e alguma coisa a gente vai conseguir colocar na nossa rotina com um pouco menos de dor, um pouco menos de, ai, que saco hoje em dia de fazer atividade física, sabe? É verdade. E até em relação ao que você falou, por exemplo, das atividades, tem jeitos diferentes de fazer, né, Cláudio? Por exemplo, ó, vou trazer aqui um relato pessoal. Eu tenho dificuldade de Hum, fazer musculação sozinha na academia. Então, a pegar ali no aplicativo da academia ou em orientação que um professor tenha me passado e falar, hoje eu tenho que fazer esses exercícios com essa carga, tantas repetições. É uma coisa que pessoalmente é muito difícil para mim. Aí eu descobri uhum, algumas aulas de musculação. Aí é uma atividade uhum, coletiva, tem um uhum, professor, a pessoa te orienta no processo. Pessoalmente é mais fácil, quer dizer, não precisa abrir mão da musculação, mas dá para uhum, fazer de uma outra maneira em relação ao sim, modo como às vezes está acostumado. E aí, Cláudia, eu quero sim. te perguntar o seguinte também. Tem muitos Hum, produtos, tem muitos serviços que estão relacionados à melhora da qualidade de vida. E aí eu ouvi hum, de você, que é um especialista, como fazer essa curadoria do que realmente pode nos ajudar nesse universo tão vasto e o que que é furada, o que que não funciona, como que a gente pode fazer essa escolha mais hum. sábia, digamos assim? É uma pergunta muito boa, Cássia. Bom, qualquer exercício feito é melhor do que o exercício perfeito, né? Você comentou, então, essa relação sua com a musculação, que você acabou descobrindo. Então, uma forma de fazer a musculação encaixar na sua rotina de uma maneira mais prazerosa, que faz mais sentido para você. É, Na verdade, assim, o que a ciência diz é que se você começa a fazer algum tipo de atividade física, ainda que uma caminhada, né, sair do sedentarismo para começar a fazer uma caminhada, ainda que uma caminhada curta, ainda que uma caminhada leve, já melhora, né, seu status de saúde, né? Se você ao longo do tempo consegue, por exemplo, aumentar o tempo de caminhada ao longo da semana, né, se aproximando, por exemplo, do que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são aproximadamente 150 minutos por semana, né, você vai galgando degraus, né, e ganhando mais status acumulado de saúde, né? Tem estudos que mostram que
quanto mais tempo você passar fazendo atividade física ao longo da semana, mais benefícios em termos de prevenção de doenças, né, prevenção de morte prematura, você vai conseguir acumular ao longo do tempo. Que tipo de atividade física? A gente sabe que a atividade física de resistência, ou seja, tipo aeróbica, é importante, mas a gente sabe também que o exercício resistido, que é a musculação, também é muito importante, porque a gente sabe hoje que músculo é vida. Agora, qual atividade física você deveria fazer? A gente, geralmente, recomenda, num primeiro momento, explorar o território. Antes de começar a construir regularidade, a gente pensa em, primeiro, explorar quais são as atividades disponíveis que tem aí perto de você, perto da sua casa, aquelas que você eventualmente experimenta e descobre que encaixa encaixa com a forma como, assim, dá prazer, é satisfatório, é num ambiente prazeroso, ou tem companhias prazerosas, você pode se sentir bem durante, ou pode se sentir bem depois. E depois que você encontra esse lugar onde você gosta de frequentar e vê prazer e se sente recompensado, a partir daí, então, trabalhar a questão da regularidade. Sobre o que é furado, enfim, é relativo, porque, veja, eventualmente sim, há alguns serviços que prometem, né, assim, resultados milagrosos, muito rápidos, ou muito diferentes daqueles que outros serviços oferecem, mas se isso for uma palavra, né, mal usada, mas se isso for um gatilho para você começar a se envolver com uma atividade física regular, ou servir, por exemplo, de um primeiro degrau para você, depois disso, continuar subindo, se não for alguma coisa que vai provocar malefícios para a sua saúde, eu não vejo, na verdade, assim, não vejo com um olhar muito crítico, assim, não vejo com um juízo de valor, mas eu entendo o que você está falando. Realmente, eu acho que a gente deve procurar um lugar onde a gente se sinta confortável, se sinta à vontade, funcione, né, que traga recompensa e satisfação, para a gente, a partir daí, poder construir regularidade. Mari, quero retomar um ponto com você. A gente estava falando agora há pouco, né, de motivação para fazer atividade física e que tem muitos motivos para se exercitar e motivos, entre aspas, bons, que é melhorar nossa condição de saúde, melhorar nosso bem-estar mental. Mas o que eu tenho percebido muito de uns tempos para cá é uma queixa super recorrente de todo mundo de estar assim, sem energia, estar sem pique e por isso não conseguir manter uma rotina de atividade física. E eu vi um corte recente de um vídeo seu no seu Instagram, muito legal, de você falando sobre esse assunto, de estar sem pique, de estar sem energia, de estar sempre muito cansado. E aí eu queria que você trouxesse esse seu relato aqui para os nossos ouvintes. O que pode estar por trás dessa falta crônica de pique de energia das pessoas? Então, uma coisa que eu bato muito dentro das minhas redes sociais é justamente que todo mundo é único, né? A gente precisa individualizar esses tratamentos e esses diagnósticos. Então, às vezes as pessoas estão buscando suplementos milagrosos ou protocolos milagrosos para esse cansaço, quando a gente não sabe o que está acontecendo com essa pessoa, né? Pode ser que ela não esteja tendo um sono de qualidade, por exemplo. E aqui, quando eu falo sono de qualidade, é uma coisa muito específica, porque as pessoas acham, não, mas eu estou dormindo, eu deito e eu durmo. Mas um sono reparador é diferente de um sono onde a gente só apagou e acordou. Uma coisa, por exemplo, que influencia muito num sono que não tem qualidade é o uso de telas. A gente está de noite até a hora de dormir mexendo no celular, ou quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é mexer no celular também. E o nosso corpo, ele é regulado pela luz solar, né? Então, a gente precisa, no final do dia, escurecer a nossa casa e não ter tanto estímulo de luzes. Assim como quando a gente acorda, a gente precisa se expor a essa luz para que o nosso cérebro entenda que a gente tem que acordar. Então, são várias pequenas coisas que estão envolvidas só nessa questão de sono. E aqui pode ter mais várias outras coisas, né? Pode ser que você esteja tendo um refluxo, pode ser uma questão respiratória, a gente não está conseguindo respirar direito durante o sono, pode ser porque a gente divide o nosso quarto com outras pessoas e por isso a gente não tem ali o descanso necessário e reparador. Tudo isso só envolvendo o sono. E a gente ainda pode levar esse cansaço para outros diagnósticos também, uma deficiência de vitaminas. E aqui, novamente, a gente vai ter que ter um diagnóstico para saber quais vitaminas que estão faltando, estão em deficiência, para repor apenas o que a gente precisa e não sair comprando qualquer coisa que a gente vê no mercado. Mas também tem um negócio que é
quase um ciclo, né? A gente pode estar desmotivado para a atividade física justamente porque a gente não está fazendo atividade física. Então, a atividade física ela pode ser esse gatilho para a gente começar a se alimentar melhor, ou para a gente dormir melhor, para que a gente esteja descansada no dia seguinte. Quando a gente faz atividade física, a gente dorme melhor, porque a gente cansou, a gente gastou aquela energia, ao invés de passar o dia inteiro sentado na frente do computador trabalhando, que é o que a gente geralmente faz. Então, tem muita coisa que pode estar envolvida nesse cansaço, mas às vezes a gente precisa justamente dar esse primeiro passo para quebrar esse ciclo de eu não me exercito porque eu tô cansado, e daí eu tô cansado porque eu não me exercito, sabe? Falando até desse ciclo, Cláudio, que pode ser vicioso ou virtuoso, né? Como a Mari trouxe aqui pra gente, tem muita gente que não se dá conta disso. Você estava falando agora há pouco que quanto mais você se exercita, fica mais fácil você se exercitar e você vai se exercitar mais. E o contrário também acontece. Quanto menos você se exercita, vai ficando mais complicado, né? Sim, é verdade, é verdade. E muitas vezes começar a fazer uma atividade física é difícil porque a gente tem que vencer um atrito inicial, né? Vencer uma inércia inicial que muitas vezes é difícil. E esses recursos, Cássia, que você usou para se manter ativa na musculação, que estabelecer um compromisso, ter lá um personal que estará ou estaria te esperando, né? Independente de você estar com vontade ou não de ir. E você tem encontrado esse grupo, né? Essa turma, nós somos seres sociais, né? Mesmo quem diz que não gosta de fazer atividade física acompanhado, né, tem um estudo recente de um grupo de pesquisadores liderado pela Kate Milkman, que é uma pessoa incrível da Universidade da Pensilvânia, mostrou que quando você sorteia, né, pessoas para... Você vai fazer atividade física sozinho, você vai fazer atividade física acompanhado, e porque as pessoas foram sorteadas, é de se supor que pessoas que não gostam de fazer atividade física acompanhada estavam igualmente distribuídas nesses dois grupos. O que o estudo mostrou é que fazer atividade física acompanhado aumenta a probabilidade de você ir mais vezes na academia, ou enfim, na sua aula de musculação. Então, somos seres sociais, né? Buscar fazer atividade física com outras pessoas, encontrar um lugar onde você se sinta parte daquele grupo, né? Muitas vezes facilita bastante esse começo, que muitas vezes ele é meio agarrado. É verdade. E eu quero perguntar aqui para os nossos convidados como é a rotina deles em relação a exercícios atualmente. Começar aqui pela Mary Krieger, ela que é bióloga, divulgadora científica, faz atividade física, acompanho bastante o seu Instagram, Mari, e tenho percebido ultimamente você fazendo bastante exercício de força, é isso mesmo? Exato. Eu acabei entrando aí para a seita da musculação, né? Eu também tinha muita dificuldade em fazer sozinha. Na verdade, o que mudou a minha relação com a musculação foi contratar uma personal. Foi ter um compromisso de horário com uma pessoa que está ali me esperando e eu não posso furar com ela porque é o trabalho dela, né? Então, é muito fácil desmarcar comigo mesma, mas eu tenho muita dificuldade de desmarcar com uma outra pessoa. Então, ter ela ali me esperando e faz muita diferença. Eu acho que foi um dos investimentos mais inteligentes que eu já fiz na minha vida, assim, porque realmente o que me fez de fato, ter essa constância na atividade física e principalmente a evolução, né, a progressão, porque a gente sempre acha que a gente não vai conseguir pegar um pouquinho mais de peso ou fazer uma repetição a mais, porque o nosso cérebro, ele nos sabota muito, né, ele sempre vai achar que a gente já fez o suficiente, que a gente tem que parar por ali, mas o exercício físico resistido, ele é muito sobre essa progressão de carga, né, sobre a gente sempre tentar um pouquinho a mais, um pezinho a mais, uma repetição a mais, e ter a personal ali do lado ajuda muito, assim, é aquele negócio que eu sempre falo de a gente não pode se comparar com os outros, mas sim com a nossa versão anterior. Então, uma das coisas mais legais que eu gosto é de ver vídeos meus de um ano atrás, quando eu fazia com 2 quilos um exercício que hoje em dia eu faço com 15, sabe? Eu acho isso muito interessante, cria uma disputa quase saudável, assim, né? Já que é com a gente mesmo, de eu preciso fazer um pouquinho mais do que na semana passada ou no mês passado. Isso me ajudou muito. Eu ainda tenho muita dificuldade com colocar o aeróbico ainda na minha vida, o cardio, né? A corridinha ali. Eu tentei de tudo, eu já tentei natação, eu tentei esteira, tentei corrida na rua. Eu realmente gosto mais da musculação, mas eu coloco o cardio como obrigação, porque eu sei da importância dele. Eu falo que é uma venda casada, né? A gente tem que fazer o cardio para fazer uma boa musculação e a musculação para fazer um bom cardio. Então, eu tenho tentado colocar aí pelo menos uns 20 a 30 minutos de corrida no meu dia. Mas se eu tivesse que deixar uma dica para quem pode, obviamente, além da atividade física em grupo, que eu também acho incrível, é ter um profissional te acompanhando no dia a dia, porque faz toda a diferença.
E você, Cláudio, como que tem sido a sua rotina de atividade física? O que você gosta de fazer e o que você faz? É a mesma coisa? Boa. Não, não é não. Não? Eu gosto muito de nadar. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, perto da Praia Vermelha. Eu nado no mar praticamente todos os dias da semana. Eu comecei nadando 2 vezes e aí tinha um pessoal que nadava 3 vezes. Eu achava esse pessoal muito estranho. Tinha um cara que nadava todos os dias. Esse cara definitivamente era muito estranho. E eu comecei a ficar curioso de nadar mais vezes, apareceu um polo aquático, comecei a fazer polo aquático no mar, e uma vez eu conversei com a minha médica, doutora Paula, eu disse para ela, olha, eu vou para a musculação, mas gosto mesmo, é da natação, será que, né, o que você acha de eu passar a nadar mais vezes? Ela foi contra, disse, olha, você na sua idade precisa fazer musculação de qualquer jeito. Mas eu disse para ela, eu não gosto da musculação. Ela falou, mas você faz na musculação exercícios que fortalecem músculos que você usa na natação? Eu falei, mas existe isso? Ela falou, claro que existe. Fala lá com a pessoa que monta seu treino. Quem monta meu treino é um cara chamado Matheus. Eu falei, Matheus, é possível isso? Montar um treino de musculação que conversa com a natação? E ele disse, claro. E ele mudou a minha ficha de treino, Cássia. E eu devo te dizer, eu não sei se de fato mudou alguma coisa na ficha, mas na minha cabeça mudou completamente. E hoje em dia, então, a musculação e a natação são uma coisa só. E se eu deixo de fazer musculação, que eu gosto menos, eu sinto como se eu tivesse ficado em falta com a natação. Então, hoje em dia, minha rotina é essa. Eu nado de segunda a sábado, faço musculação 2 vezes por semana e estou me preparando agora para uma prova no final de maio, em que eu vou ter que correr também, então estou dando umas corridinhas aí, umas 2 ou 3 vezes por semana para me preparar. Ah, maravilha. Essa história de se inscrever em prova, de criar, assim, esses objetivos, né, é algo que funciona Sim, muito para mim também. Eu já estou ó. inscrita em 2 provas. Tem uma prova lá em outubro, que eu já sei que eu tenho que me preparar. Tem uma que vai chegar antes, agora em junho. E aí é um motivo também, né, para você se manter ativo, pensar ali nessa Sim, evolução. Agora tem uma última sim. questão que eu queria abordar com vocês também, e saber até se vocês têm alguma experiência pessoal, ou também, assim, do ponto de vista de orientação prática mesmo, como fazer para retomar esse pique, retomar o hábito e manter a motivação depois de passar por um processo de lesão? Porque isso às vezes Hum. desanima muita gente. A pessoa está ali numa rotina bacana de exercício, de repente se machuca, às vezes é uma coisa menos séria, às vezes é uma coisa mais complicada, e aí passa alguns meses com uma carga muito reduzida de atividade e, em alguns casos, tem até de interromper a atividade física. Como fazer para retomar isso quando isso for possível, hein, Mari? Isso é bem delicado, porque, claro, obviamente existem as limitações de uma recuperação, mas também existe muito uma coisa que a gente chama que é o nocebo, né? Que é o medo de praticar atividade física que às vezes não faz nem sentido. A gente fica só com medo de executar aquela atividade, de executar aquele movimento, e muitas vezes o movimento ele vai ajudar nessa recuperação. Né? Eu tenho até um vídeo que eu falo nessa série de vídeos em que eu falo Dane-se o Projeto Verão, eu falo sobre a necessidade do exercício de força e o quanto ele ajuda no processo de cicatrização e de recuperação. Então, a atividade física, ela é naquele momento ali uma atividade quase inflamatória, né, que gera aquela inflamação naquele momento, mas no longo prazo ela é anti-inflamatória, né? A gente está todo esse tempo tão preocupado com a inflamação e buscando alimentos anti-inflamatórios e shot anti-inflamatórios, quando na verdade a gente fazer atividade física regular é uma das principais coisas que a gente pode fazer para combater essa inflamação. É uma atividade que ela é saudável, ela é importante para todo o corpo e para o funcionamento do nosso metabolismo, né? Então, claro, existem ali as limitações que devem ser obedecidas, que vão ser passadas pelos médicos, pelos fisioterapeutas, enfim, mas depois a gente precisa fazer um trabalho quase psicológico de retomada, de começar a enxergar a atividade física como parte desse tratamento mesmo, e não como um retorno já imediato, né? Como parte do tratamento para que a gente volte a ser o que a gente era antes e não ficar com esse medo de retomar a atividade física e de repente não voltar nunca mais, né? Porque a gente ficou quase traumatizado com aquilo e está com medo de se machucar novamente. Cláudio, traz para os nossos ouvintes a sua orientação. Quem teve que parar, quem teve que diminuir um pouco ali a série de exercícios por causa de alguma lesão, algum machucado, como fazer para voltar, hein? Acho que o primeiro passo é reconhecer, Cássia, que é normal
se a gente vinha numa rotina regular de atividade física e a vida aconteceu, houve algum evento que quebrou essa rotina, a retomada da rotina ela é dura, ela é desconfortável para todo mundo. Então, reconhecer que isso é normal e que faz parte do processo, que a retomada seja um pouco dificultada. Eu penso que se a pessoa, durante esse período em que ela sofreu essa lesão, ela vinha em acompanhamento com algum profissional, por exemplo, de reabilitação, de fisioterapia, né, basta ir transformando a fisioterapia de novo naquela atividade que ele fazia antes, lenta e gradualmente, né, para ganhar a velocidade devagarzinho, né, apressar-se lentamente, como a gente diz lá na LIT. Né. Se a pessoa parou completamente de fazer atividade física e está ensaiando um recomeço, a sugestão é recomeçar devagar e avançar devagar, né, começar com alguma coisa que tenha uma duração curta, que seja prazerosa, que seja prática, que seja fácil de fazer, né, que seja perto de casa, né, que não seja muito intenso, para a gente ir ganhando confiança e, de novo, né, se apressando lentamente. Né, Muito acho bom. que por aí. Não, outra coisa bacana que eu tenho notado, assim, já há bastante tempo, é que, Cláudio, tirando algumas situações extremas, claro, né, que a pessoa se machucou feio ali, que é alguma coisa mais grave, é muito Uhum. difícil você ter hoje em dia uma orientação médica, inclusive, para que a pessoa interrompa totalmente qualquer tipo de atividade física, né? Sim, é verdade. A gente pensa muito no exercício físico como uma forma de usar o corpo para informar ao cérebro de que você está fisicamente ativa e para o cérebro fazer as coisas que ele precisa fazer, né? Mandar os impulsos para os músculos que ele precisa mandar, liberar na circulação substâncias que são aquelas que vão promover, né, o bem-estar e a saúde cardiovascular de maneira geral. Isso vale tanto para o exercício de resistência, né, para o cardio, para o aeróbico, quanto por exercício resistido, né? Usar o corpo para informar o cérebro de que o cérebro precisa fazer um trabalho ali durante as próximas 48, 72 horas para, né, fazer as mudanças que a gente espera que venham com atividade física regular. Olha, eu poderia passar muito mais tempo conversando com vocês dois, uma delícia de papo, muita orientação prática para os nossos ouvintes. Quero agradecer demais a participação com a gente aqui no Bem-Estar em Movimento, do Cláudio Meilman, ele que é neurologista, cientista comportamental da LIT Saúde. Cláudio, obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado você, Cássia. Obrigado, Mari. Foi um prazer. E agradecer demais Obrigada. também a participação aqui da Mari Krieger. Ela que é bióloga, divulgadora científica, também faz bastante atividade física. Sei que você segue no Instagram, se não segue ainda, começa a fazer isso, porque tem muita coisa bacana, tanto de coisas legais para fazer, como também do que não funciona. Mari, obrigada. Um abração para você. Eu que agradeço, foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês. Muito obrigada. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy.